Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, o meio ambiente é interesse nacional do Brasil? Não há a menor dúvida, o meio ambiente é um interesse nacional do Brasil. Cada país tem interesses nacionais definidos segundo as suas circunstâncias históricas e devido a algumas peculiaridades que surgem nas transformações ao longo da história. Por exemplo, o Brasil tem interesse nacional em preservação da paz. O interesse do Brasil em preservar a paz decorre de uma situação. Essa situação resulta da solução pacífica de todos os conflitos fronteiriços que o Brasil teve com seus vizinhos. Todos esses conflitos foram resolvidos por meios pacíficos e isso deu ao Brasil, desde o final do século XIX e início do século XX, uma grande credencial no plano internacional, porque o Brasil foi um dos poucos países a conseguir esse feito, solucionar todos os seus conflitos com os vizinhos a respeito das fronteiras de modo pacífico. O Brasil também tem um outro grande interesse nacional, que percorre toda a nossa evolução histórica. Esse interesse nacional é de criticar as grandes diferenças de poder existentes no plano internacional. As existências de diferenças de poder no plano internacional são extremamente nocivas para os países em desenvolvimento, para as potências médias como o Brasil, porque prejudicam essencialmente a defesa dos nossos interesses. Logo, o que o Brasil busca é a formação de regimes internacionais que sejam mais justos, mais equitativos e mais equânimes. Professor, o Brasil está entre os grandes países poluidores do mundo? O Brasil, como todos sabem, é o quarto maior poluidor da Terra, é o país que emite grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera e de gás metano. O Brasil é, portanto, um país que sofre diretamente os efeitos da degradação da camada de ozônio, que produz mudanças climáticas de grande importância, como a elevação do nível dos mares, eventos climáticos extremos, como secas, como furacões, como tempestades e inundações. Por isso, a proteção do meio ambiente se integrou ao patrimônio do interesse nacional brasileiro. Isso significa que, tanto no plano doméstico quanto no plano internacional, o Brasil necessita e deve lutar pela preservação do meio ambiente. No plano doméstico, é sabido que o desmatamento é uma causa extremamente negativa para provocar mudanças ambientais de grande impacto no Cerrado e também na Amazônia. Há um risco de a Amazônia vir a converter-se num deserto. A Amazônia tem uma importância para o clima global da Terra e a Amazônia tem também uma relevância extrema no que diz respeito à preservação das chuvas, do regime de chuvas no território nacional. Por outro lado, o desmatamento na região dos Cerrados afeta diretamente o nascedouro das grandes bacias hidrográficas brasileiras, que ali tem o seu início. Desse modo, o interesse em proteger o meio ambiente é um interesse fundamental do país. Esse interesse fundamental do país precisa estar refletido em políticas domésticas que diminuam a produção de gases estufa. Hoje é preciso lembrar que a quase absoluta totalidade dos cientistas já não discutem mais a mudança do clima, mas discutem os efeitos que a mudança do clima trazem e como nós devemos mitigar esses efeitos e nos adaptar a eles. Hoje nós precisamos pensar urgentemente na preservação do meio ambiente como um interesse que diz respeito ao Brasil e diz respeito à humanidade como um todo. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o professor Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.